Jesus possa falar com todos nós, com cada um de nós, em nome de Jesus. Vamos lá? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro a Ti esta live, Senhor. Pai, eu consagro a Ti, Senhor, a vida de todas as pessoas que estão, Senhor, nessa live, aquelas que ainda adentrarão, aquelas que assistirão depois, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, toca, Senhor, no coração, Senhor, quebranta o coração, que elas possam sentir o Teu amor, Senhor. Que elas possam sentir o Seu cuidado, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, e saber o quanto o Senhor nos ama, Pai. Que o amor do Senhor Jesus, Senhor, seja derramado nessa live, no coração de todas as pessoas, Senhor. Espírito Santo de Deus, abre os olhos do entendimento, abre o coração, abre a mente, e que essas palavras possam ser como semente, Pai, que vire uma árvore frondosa dentro do coração. Espírito Santo de Deus, eu te entrego o controle dos meus lábios, da minha mente, do meu intelecto, das minhas emoções. Usa-me conforme lhe apraz, não deixa eu te atrapalhar. Esta live é sua, esta live é para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, aleluia. Como tem pessoas que estão entrando a primeira vez, eu estou fazendo uma série de lives sobre as mulheres e os seus propósitos na Bíblia, na história da redenção, na história da humanidade. E hoje é a live de número 9. Já falei sobre algumas personagens marcantes: Eva, Sara, Raquel, Lia, Agar, outras anônimas, como a esposa de Noé, as noras de Noé, a esposa de Caim. Mas todos nós, independente se somos conhecidos, independente se somos anônimos, o Senhor já tem um propósito determinado para as nossas vidas. Aleluia! E na tarde de hoje eu estarei trazendo a palavra sobre Diná. Diná, filha de Jacó e Lia. E a história de Diná é uma história triste, muitas vezes uma história chocante. Mas através dela nós podemos tirar várias lições. Nós podemos tirar vários propósitos, amém? Vamos lá, vamos iniciar. E hoje a palavra está no capítulo 34 de Gênesis. A história de Diná não é uma história bonita. Muitas vezes são histórias que nós, como mulheres, passamos. É uma história de dor, é uma história que ela fala de feridas reais, que muitas vezes nos lembra do quanto já fomos feridas na vida. Nós que estamos aqui, nós já podemos presenciar situações onde a dor de uma mulher ela é motivo de briga, ela é motivo de descontrole, ela é motivo de violência. O que mais se vê na mídia atualmente é esse tipo de coisa. E quando nós mulheres sofremos, muitas vezes nós não temos nem direito a opinar. Nós só temos o direito, muitas vezes, de ficar calada. E Diná, isso aconteceu com ela. Como eu disse, Diná era filha de Jacó e de Lia. E o capítulo que retrata sobre Diná é um capítulo duro, é um capítulo triste, que fala de abuso, que fala de negociações políticas, que fala de uma vingança cruel, desmedida. E o mais triste de tudo é que fala-se de tudo isso, mas não se fala da Diná. Não se fala da dor dela. Não, ela não é notada nesse texto. Mesmo sendo a vítima, mesmo sendo quem mais sofreu. E isso nos traz a um mundo onde nós, a maioria das vezes, nós não somos ouvidas pelos homens, mas Deus leva a sério as nossas dores. Deus cuida de nós, Ele está conosco, aleluia.
Abra sua Bíblia, se você pode, em Gênesis 34:1. Aleluia. Certa vez, Diná, filha de Jacó e Lia, saiu para visitar algumas moças que viviam na região. Então, Diná, ela fazia parte de um povo escolhido. Diná, ela provavelmente era proibida de sair ali da tenda dela, do acampamento dos seus pais, para não se misturar, porque durante toda a Bíblia nós vemos situações onde Deus proíbe que o povo dele se misture com os povos gentios, com os pecadores, com os idólatras que moram ao redor. Mas Diná, uma jovem, uma adolescente, jovem, ele tem curiosidade, ele quer se relacionar com outras pessoas, e muitas vezes os jovens são inconsequentes, não têm noção do perigo que correm. E ela vai ali conviver com as moças que não faziam parte do povo dela. E quando ela foi ali na cidade visitar aquelas moças, conhecer os costumes, o versículo 2 nos diz o seguinte: o príncipe daquela terra era Siquém, filho de Amor, o heveu. Quando ele viu Diná, a agarrou e a violentou. Mas depois apaixonou-se por ela e tentou conquistar sua afeição com palavras carinhosas. Então, a mulher naquela época era vista como objeto. Então, ali, Siquém, ele vê aquela moça e ele não pergunta de quem que ela é filha, ele simplesmente a acha bonita, se interessa por ela e abusa dela. Isso aconteceu em Gênesis, no início da fundação do mundo, mas isso atualmente tem acontecido muito. Diná, ela não está fazendo nada de errado. Ela quer conhecer as pessoas, ela quer sair ali da tenda da sua família. Mas Siquém, ao vê-la, ele toma a força. Ele era um príncipe, ele era um homem de posição, ele tinha poder. E ele abusa desse poder ao agir dessa forma com Diná. E a Bíblia ela deixa clara, não foi romance, foi violência, foi abuso. E após cometer esse abuso, ele se afeiçoou a ela, ele se apaixonou por ela. Mas o fato dele se apaixonar por ela não apaga a violência que ele causou a ela no primeiro momento. Sem conhecê-la, sem saber de quem ela era filha, simplesmente foi lá e a tomou porque ele era príncipe, porque ele era poderoso, aleluia. E atualmente o que nós mais... Shalom, shalom, pastora Maria Galdino, seja bem-vinda, aleluia. Nós, mulheres, muitas vezes somos culpadas, a vítima, não só a mulher, a vítima, a sociedade, ela está de uma tal forma deturpada que a culpa do que acontece com a vítima é dela. As pessoas, além da violência que a vítima sofre, além da vergonha, além da violência, além do abuso, da violação, ela ainda tem que conviver com a violência daqueles mais próximos que a julgam, que fala que a culpa foi dela. E aqui o texto fala que mesmo ele tendo se apaixonado por ela, a primeira coisa que ele fez foi violentá-la. Aleluia. Aí ele fala que se afeiçoou a ela e quer se casar com ela. E ele fala no versículo 4, disse a seu pai Amor, consiga-me essa moça, pois quero me casar com ela. Depois do que ele fez, ele decide se casar com ela. Ele a humilhou, tem uma outra versão aqui que declara que ele a humilhou. Vou ler aqui na versão Almeida Revista, João Ferreira de Almeida.
bem antiga. Então Diná, ela sofre várias violências ali, tudo por parte do homem, numa sociedade onde a mulher ela não tinha direito à fala. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela e humilhou-a. E apaixonou-se por Diná, filha de Jacó, amou a moça e falou afetuosamente a ela. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: toma-me esta moça por mulher. E depois de fazer esse ato abominável, ele vai lá e fala com o pai dele, que tinha se apaixonado por ela e queria se casar. E o pai dele vai ali até Jacó, né? Falar com ele. E no versículo 5 a palavra declara: Jacó logo soube que Siquém tinha violentado Diná, sua filha. Mas como seus filhos estavam no campo cuidando dos rebanhos, não disse nada, até que eles voltassem. Jacó, Amor vai ali com seu filho, fala o que o seu filho fez, mas que o seu filho se apaixonou. E qual que é a atitude de Jacó? Qual que é a atitude de um pai ao ver a sua filha ser violada, ao ver a sua filha ser abusada? Jacó simplesmente se cala. Ele não toma nenhuma atitude de defesa da sua filha. Então aqui o agressor, ele se faz de bom moço e após cometer a violência decide se casar. Ela é humilhada. E não se vê na palavra uma só frase de Diná, uma só frase declarando como ela se sentiu, como ela estava. Amor, pai de Siquém, foi tratar da questão com Jacó. Nesse meio tempo, os filhos de Jacó voltaram do campo, assim que souberam o que havia acontecido. Ficaram abalados e furiosos, porque sua irmã havia sido violentada. Siquém tinha cometido um ato vergonhoso contra a família de Jacó, algo que jamais se deve fazer. Aleluia. Então, em Israel, um ato desse era um ato vergonhoso. Shalom, shalom, Manu, minha sobrinha amada. O abuso, a violência contra uma moça era um pecado grande diante do Senhor. Aquilo não se podia fazer. Então Amor, ele chega lá e ele faz um pedido: meu filho Siquém se apaixonou por sua filha, por favor, permita que ele se case com ela. Aliás, podemos arranjar outros casamentos, vocês entregam suas filhas para nossos filhos e nós entregamos nossas filhas para os seus filhos. Vocês poderão viver em nosso meio, a terra está à sua disposição. Estabeleçam-se aqui e façam negócio conosco. Fiquem à vontade para comprar propriedades na região. Então, o abuso que Diná sofreu, ela passa a ser ali parte de um jogo político, onde a violência sofrida por uma moça se torna objeto de negociação por casamento depois que a violência tinha sido feita. Então Diná, ela é levada ali para casa de Siquém, né, para ficar com ele. Então, a Bíblia, ela revela que muitas vezes as mulheres não eram ouvidas e hoje e atualmente continua acontecendo a mesma coisa. Diná, ela representa mulheres abusadas, meninas adolescentes feridas em situações comuns. Muitas vezes querem ver a terra. Pessoas que muitas vezes a dor real foi apagada, não se pode falar, não fala nada, senão isso acontece com você, senão você vai ficar mal falado.
Então, se você de alguma forma foi ferida, foi abusada, sofreu violência, o toque indevido, foi traída, Deus não finge que isso não existe, a Bíblia não finge que isso não existe, ela registra e expõe isso à luz. Aleluia! Seja bem-vinda, Andressa, que alegria ter você aqui. Então, só que a história ela sai do foco da dor de Diná, do sofrimento de Diná, e a história ela se torna foco de negociação e vingança. Primeiro, porque Jacó, ele provavelmente ouviu da própria Diná o que tinha acontecido e ele ficou calado. Talvez tenha ficado com medo, talvez tenha ficado perdido, ou talvez tenha decidido aguardar, se reunir com seus filhos. Mas em nenhum momento a Bíblia registra que Jacó abraçou sua filha, que Jacó a consolou, que a mãe dela a defendeu, que Lia a defendeu, nada, não se fala nada de Diná. E isso revela algo muito triste. Muitas vezes quem deveria nos proteger se cala, paralisa. Muitas vezes está mais preocupado com as consequências, está mais preocupado de não perder o convívio, do que proteger o coração da sua filha, do que proteger a dor da sua filha. Nós podemos ver isso diariamente, nas nossas famílias mesmos, quantas vezes meninas estão sofrendo por causa de decisões que não tem nada a ver com elas, que destroem a sua sanidade mental, que destroem a sua alma, gerando mulheres com dores profundas, com grandes feridas de rejeição, grandes feridas de abandono. Muitas vezes aquele que deveria nos proteger é o algoz. E após tudo isso, se quem ama, eles decidem, negociar o casamento, pagar pela vida da Diná. E aqui, continuando. Então o próprio Siquém falou ao pai e aos irmãos de Diná: por favor, sejam bondosos comigo e deixe que eu me case com ela. Implorou: eu lhes darei o que pedirem, seja qual for o dote ou o presente que pedirem, eu o pagarei, por maior que seja. Só peço que me entreguem a moça para ser minha mulher. Ele estava tentando se redimir do que ele fez, mas isso não apaga o sofrimento dela, isso não apaga que ela estava ali sem voz, que ela não tinha direito de escolher se queria ficar com ele ou não. Os filhos de Jacó responderam com falsidade a Siquém e seu pai, Hamor, uma vez que Siquém tinha violado Diná, irmã deles. Disseram: não podemos permitir umas coisas dessas, pois vocês são incircuncidados. Seria uma vergonha para nossa irmã casar-se com um homem como você. Porém, temos uma solução. Se todos os homens do seu povo forem circuncidados como nós somos, entregaremos nossas filhas e nos casaremos com suas filhas. Viveremos entre vocês e nos tornaremos um só povo. Mas se não concordarem em ser circuncidados, tomaremos nossa irmã e iremos embora com ela. Então, Siquém, ele paga por Diná, ele oferece um dote expressivo pela vida dela para se casar com ela. E um abuso se transforma ali em um negócio de casamento, em um negócio entre povos. E como eles lidam com aquilo, vamos para casa, vamos resolver em casa, vamos negociar. Diná se torna moeda, Diná se torna um caso a ser regularizado, uma pessoa sem nome, uma mulher sem nome, uma mulher sem voz.
Só que a Bíblia descreve que os irmãos de Diná, eles agem falsamente, eles agem já com o intuito de se vingar. Especialmente Simeão e Levi, que eram os irmãos de Diná, eles ficam irados e falam que isso não se deve fazer. E ao propor ali que eles se circundem, e como se quem estava muito apaixonado por Diná, eles aceitam. E Jacó provavelmente era um homem muito rico, havia um interesse comercial ali, né? Por compra de terras, outras coisas envolvidas. E eles aceitam se circuncidar, e no terceiro dia, depois que isso acontece, quando eles estão sem força, eles estão doloridos porque eles sangraram, eles tiveram febre. Simeão e Levi, no versículo 25, 3 dias depois, quando eles ainda sentiam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná por parte de pai e mãe, tomaram suas espadas e entraram na cidade sem encontrar resistência. Então massacraram todos os homens de lá e mataram Amor e seu filho Siquém ao fio da espada. Depois tiraram Diná da casa de Siquém e voltaram para o acampamento. Enquanto isso, os outros filhos de Jacó chegaram à cidade. Vendo eles que todos os homens estavam mortos, saquearam a cidade, pois sua irmã tinha sido violentada ali. Levaram as ovelhas, os bois, os jumentos, tudo que conseguiram encontrar dentro da cidade e dos seus campos. Então, Simeão e Levi, eles estavam certos em se indignar, em sentir ira com o que tinha acontecido com a sua irmã. Mas o que eles fizeram foi violento, foi gravíssimo, mataram todas as pessoas da cidade, não mataram somente o responsável pela consequência, mataram todos. E a resposta dos filhos de Jacó foi desproporcional. A circuncisão, ela foi estabelecida por Deus como uma forma de aliança entre Deus e o homem, como uma forma de purificação. E os filhos de Jacó usam desse fato, do pacto que Deus fez com eles, como isca para assassinar todos ali daquela cidade. Eles usam Deus como um recurso de engano. Eles não apenas puniram o agressor, eles mataram todos os homens da cidade. Então a dor que Diná sentiu vira estopim para uma violência generalizada. Ao invés de chegarem nela e perguntar o que você quer, como você se sente, você está disposta a continuar casada? Além de violada, agora ela era uma viúva. Então, o foco deixa de ser Diná para se tornar a honra da família, para se tornar os negócios da família, para se tornar reputação do Jacó, guerra entre homens. A dor de Diná, ela foi real, mas ela se tornou pano de fundo para uma violência desregrada. E após isso acontecer, a resposta de Jacó novamente foi uma resposta triste. Depois de tudo isso, Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês arruinaram minha vida, serei odiado por todos os povos desta terra, pelos cananeus e fariseus. Somos tão poucos que eles se unirão e nos esmagarão. Eles me atacarão e toda a minha família será exterminada. Mas eles responderam: por acaso deveríamos permitir que nossa irmã fosse tratada como prostituta? Então, novamente, Jacó, ele está preocupado com a sua reputação, ele está preocupado com o que vai acontecer com ele.
com a sua imagem, com a sua sobrevivência, com as suas terras. Mas os filhos, eles ficam irados e a resposta deles deixa bem clara que eles não se arrependeram. Por acaso nós deveríamos deixar que nossa irmã fosse tratada dessa forma? Então Jacó só fala sobre o problema dele. Os filhos falam sobre nossa irmã, mas ninguém pergunta a Diná o que ela acha, o que ela queria. Nós devemos nos indignar, sim, contra toda espécie de abuso, de violência contra mulheres, contra as pessoas que são incapazes, mas isso não nos dá o direito de transformar isso numa vingança descontrolada, generalizada. Deus é contra a violência, contra o abuso, mas ele não é a favor de se matar uma cidade inteira. Deus não se agradou de ver eles usando o pacto feito que Deus fez com eles para separá-los como um povo de propriedade exclusiva, como armadilha para prejudicar, matar pessoas. Então, a dor feminina, ela não pode ser usada. A dor de pessoas que não tem como se defender não pode ser usada para elevar o ego de pais, de irmãos, que muitas vezes usam essa dor como motivo de briga, de disputa, de honra. Mas a mulher, na realidade, ela continua sem ser cuidada. Então, a partir do momento que o que mais importa é a honra masculina do que curar a alma feminina, há algo terrivelmente de errado nessa sociedade. Há algo totalmente errado. Eu estou assistindo uma série na Netflix. Não costumo assistir, mas a série se chama O Conto da Aia. E casa exatamente com tudo que eu estou falando aqui sobre mulheres abusadas, mulheres que não têm voz, mulheres que não têm direito, mulheres que não podem escolher. Essa série é extremamente forte. Eu assisti ela ontem, quando eu me deitei na cama, eu não conseguia conciliar o sono pensando naquilo. E a mesma história que aconteceu em Gênesis, é a mesma história que aconteceu durante toda a Bíblia. E eles usam a Bíblia como pano de fundo para endossar o erro deles ali naquela série. Então a Bíblia, ela expõe um sistema onde a mulher sofre muito, mas não se traz solução para o sofrimento. E muitas vezes nós queremos esconder, nós não queremos ouvir esse tipo de história, esse tipo de alerta que a Bíblia nos traz. Mas nós devemos fazer uma análise da nossa sociedade, daquilo que nós estamos vivendo. Então, se de alguma forma se você representa uma mulher que foi ferida, uma mulher que foi abusada, uma mulher que perdeu a voz, que foi abusada na infância e na adolescência, que foi tocada de alguma forma sem consentimento, que sofreu assédio, que foi humilhada, e depois disso ninguém se importou, ninguém perguntou, ninguém quis saber como ela estava. E muitas vezes abafa-se o caso. Então, se você já foi ou é uma Diná na vida, Deus está falando aqui, a sua dor não fica invisível. Mesmo que as pessoas estejam tentando silenciar a sua voz, o céu, o Senhor Jesus, Ele te vê onde você está. O propósito dessas mulheres é chamar atenção pela forma como eram e são tratadas. E assim, Deus não normaliza violência sexual. E as expressões são fortes, humilhou, coisa horrenda, isso não se deve fazer.
Durante toda a Bíblia, Deus protege as pessoas vulneráveis, condena a opressão, fala para guardar os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Deus ouve o clamor dos injustiçados. Deus não apoia a violência. E como eu já disse, Deus se levanta por órfãos, por viúvas, por estrangeiros, por pessoas não favorecidas pela sociedade, por pessoas improváveis, sim. E se alguém de alguma forma já usou a Bíblia para justificar abuso, essa pessoa não conhece a Bíblia. Então Deus aqui, Ele nos faz lembrar que Ele quer cuidar de quem sofreu. Deus quer nos lembrar que a história da violência, do abuso, de que espécie seja, não gira em torno da família, de alianças, de vingança, nem ali como foi da reputação de Jacó. Na verdade, tem que se ter cuidado, tem que se restaurar a alma dessa pessoa, tem que se dar voz para que essa pessoa fale, essa mulher, essa pessoa vulnerável. E atualmente nós vivemos no mundo, em famílias, em lugares onde as pessoas se preocupam mais com o que vão falar sobre nós, o que vão pensar. Isso vai pegar mal para o ministério. Vamos esconder, vamos abafar para evitar escândalo. E ninguém se preocupa com a vítima, ninguém se preocupa em cuidar. Eles querem administrar. Shalom, shalom, amada Gislaine, bem-vinda. Mas a prioridade do Senhor Jesus é curar a ferida, é restaurar o coração, restaurar as emoções. Cuidar de Diná é mais importante do que cuidar da reputação. A resposta não é vingança, a resposta é justiça, a resposta é cuidado. Simeão e Levi tinham toda a razão em ficar indignados, em ficar irados, mas isso não dava-lhes o direito de entrar naquela cidade e matar todos os homens ali. E na nova aliança, o Senhor Jesus, quando ele veio, ele mudou totalmente a forma de tratar o pecado é tratado com seriedade. Se antes você cometia adultério ou repudiar uma mulher, na nova aliança, o simples fato de você pensar, você já comete adultério, você já é condenado. Aleluia! Nós não podemos acobertar pecado, acobertar injustiça, devemos denunciar abuso. Cuidar das vítimas tem que ser a nossa prioridade. Então, Diná, aqui nesse texto, ela não fala, ela não tem voz. Mas a Bíblia declara: isso que aconteceu foi errado, isso marcou uma família inteira, isso destruiu uma sociedade. E o Senhor Jesus hoje quer curar pessoas traumatizadas, quer devolver a identidade, quer devolver a sua voz, o seu direito de falar. O Senhor Jesus quer te lembrar que você não tem culpa, que você é vítima. Talvez você nunca tenha contado nada a ninguém. Deus não te esforça, não te força a expor, mas Ele quer te tirar do lugar de culpa, do lugar de vergonha. Você não é suja, você não é descartável, você é um ser humano que foi ferido, que foi magoado, que foi usado. E o nome da live é o propósito das mulheres na Bíblia. E muitas vezes
Você pode dizer, mas qual foi o propósito de Diná? O propósito de Diná não foi bonito, não foi gerar, mas foi revelar a violência que estava ali contra as mulheres dentro da família, dentro da sociedade, dentro de uma cultura que silencia a vítima e que transforma a dor feminina em palco para guerra, em palco para violência, e nos alerta do perigo de respondermos com respostas extremas. Quando a omissão ela vira vingança descontrolada. E Deus quer lembrar aqui a 3 tipos de pessoas, as Dinás, né? Pessoas, não só mulheres, pessoas que foram abusadas, foram tocadas sem consentimentos, foram traídos, expostos. Você não teve culpa, isso foi injusto, isso foi pecado, isso foi violento. Não carregue esta culpa dentro de você. Isso não define o seu valor, isso não define a sua pureza, isso não define o seu futuro. Não deixe que Satanás roube a sua identidade de filho, de filha amada. O Senhor Jesus está disponível para curar a sua alma, para restaurar as suas feridas e fazer uma nova história para você. E o Senhor Jesus, quando ele veio, ele se aproximou justamente dessas pessoas. Ele foi ao encontro da mulher samaritana. Ele respondeu à mulher adulta. Ele curou a hemorrágica. Ele não nos acusa, ele não te acusa. Ele quer nos restaurar, ele quer nos redimir. Para pais, líderes, irmãos, famílias, se você tem responsabilidade, não haja como Jacó, como seus irmãos. Não se cale quando alguém perto de você sofre. Não use a dor de uma pessoa para o ego, para briga. Seja um lugar seguro, seja ponte. Não seja um tribunal de medo, não seja aquele que aponta o dedo e acusa e condena. Aleluia. E para você que de alguma forma, diante disso, já respondeu com ódio e foi desequilibrado, se você, ao ver injustiça, você explodiu, você se vingou e fez justiça com as suas próprias mãos, traga a sua indignação para Deus, Ele é o justo juiz. Você não precisa carregar esse fardo sozinho. Você pode se arrepender do excesso, sem negar a dor que você sentiu ao ver a pessoa que você ama ser ferida, ser humilhada, ser abusada. Aleluia. Deus hoje quer lembrar a muitas Dinás que estão na nossa sociedade. Você nada consegue apagar o que você sofreu, mas Deus, Ele cura, Ele restaura, Ele ressignifica, Ele faz uma nova história da sua vida. Novos capítulos que não terminam em violência, que não terminam em agressão, que não terminam em abandono. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus nos fala no Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. E o Salmo 147 declara: sara os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. Então, se você tem uma ferida emocional que cura, uma ferida de abuso, uma ferida de violência causada por alguém em quem você confiou, eu quero orar por você agora. Eu vou colocar a Josimeire, o nome dela, na oração, tá bom? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento, Pai, cada pessoa, Senhor, que esteve nessa live, que estará, Pai, que foi ferida, Senhor, que foi humilhada, Pai, que foi abusada, Pai, em nome de Jesus. Ah, Pai, entra neste coração, Senhor, tira toda dor, Senhor, tira todo o sofrimento dessa alma, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o seu bálsamo de cura entre nesse coração, Senhor. Ah, Pai, limpa essas feridas, que o sangue do Senhor Jesus seja passado
em todo coração que sangra, em toda alma que grita, Pai, em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus venha trazendo alívio, venha, Senhor, restaurando as emoções, venha restaurando, curando, transformando, Pai, tudo aquilo que aconteceu, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, entra em cada coração que está aflito, em cada coração que se sente abandonado, que se sente ferido, que se sente sem voz. Que o amor do Senhor Jesus, que a paz que excede a todo entendimento seja ministrada nessa vida, nesse coração, nessa pessoa, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus cura, Espírito Santo de Deus transforma, Espírito Santo de Deus renova. Pai, Tu és, Pai, o nosso Pai. Tu és o nosso Pai, Tu és aquele que nos guarda, Senhor. Vai de encontro, Senhor, a cada pessoa aqui que se sente sozinha, Pai. Senhor Jesus, dê um abraço que cura. Dê um abraço que transforma em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, que essas histórias não se repitam, Senhor, que haja justiça, Senhor, e que o Senhor Jesus comece agora, em nome de Jesus, a transformar esta vida, Pai. Que o Teu amor, Pai, cure, que o Teu amor restaure, que o Teu amor transforme, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a voz seja devolvida a estas pessoas. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu te entrego essa live, Senhor, eu te glorifico, Senhor, em nome de Jesus. Tudo é para a honra e glória do Seu nome, Pai. Toca nos corações, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa todos que estiveram nessa live, abençoa aqueles que ainda assistirão, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja o Senhor. Shalom, shalom. Eu glorifico a Deus pela sua vida, por ter estado comigo, e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.